No último dia 10 de outubro, a Academia Sueca divulgou o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2024. Nesse caso, a vencedora trata-se da sul-coreana Han Kang, escritora de 54 anos, idade considerada bem baixa em comparação aos outros vencedores do Nobel. Pela primeira vez na história, o prêmio vai para a Coreia do Sul e também para a língua coreana. A primeira obra de Han Kang a chegar no Brasil foi A Vegetariana, que fez muito sucesso logo de cara. Suas obras têm feito sucesso no Brasil e no mundo, aproveitando o hype da cultura coreana, que vem fazendo sucesso pela sua literatura, pelo seu cinema e pela sua música. Para celebrar o Nobel de Han Kang, decidi fazer uma resenha de uma das suas obras. Falarei hoje sobre o Livro Branco, mas só depois da vinheta. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Livro Branco, um livro que saiu pela Todavia em 2023, o livro da vencedora do Nobel, Han Kang. Gente, eu nem sei se é assim que pronuncia o nome dela, então eu vou, adotar uma pronúncia, sei lá, meio abrasileirada e vamos lá, né? A tradução da obra ficou a cargo da Natália Okabayashi. Esse não é o primeiro livro que eu leio da autora, eu li também A Vegetariana, que eu mencionei anteriormente, e nesse momento que eu gravo o vídeo, eu estou lendo um outro livro dela, que é o Atos Humanos, e também, muito provavelmente, em breve farei uma resenha para vocês. Além disso, a Todavia anunciou uma outra obra dela para ser publicada em 2025, então vamos ter mais livros aí da Nobel de Literatura, o que é legal, né, gente? Porque o anúncio surpreendeu não só pela idade dela, né, porque realmente é mais jovem, ninguém cotava ela ainda para um Nobel, mas o que às vezes acontece é que o mercado brasileiro não tem, às vezes, traduzido a pessoa que vence o Nobel, então é aquela correria para adquirir os direitos, para traduzir o livro e publicar em tempo hábil, né, a vencedora do Nobel. Não é o caso dela, que já tinha 3 livros pela Todavia. E se eu não me engano, tem uma edição de uma outra editora aí, o Livro Grego, mas eu não consegui entender se era uma edição brasileira ou se uma edição portuguesa. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre o livro para vocês, eu peço aquilo de sempre, que é se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like, escrever aqui já nos comentários se você acompanha o Prêmio Nobel e, sempre que possível, ver o vídeo até o final, indicar para os amigos, ver uma playlist aqui do canal, ajudar o quanto você puder o canal, não te toma nenhum tempo, é super rapidinho, você não paga nada para isso, né? E você vai ajudar um canal de livros a chegar para mais pessoas aí nesse universo que é o YouTube. O Livro Branco é um livro curto, de 160 páginas, que é uma quantidade mais ou menos comum hoje na literatura contemporânea, né? 120 a 200 e poucas páginas. Entretanto, ele se torna menor ainda porque as entradas de texto são pequenas. Cada capítulo ele é muito curto, tendo meia página, uma página e pouquinho. Olha só para vocês verem, esse é o capítulo chamado Pedra Branca e ele tem um parágrafo. Esse outro aqui, Flocos de Neve, é um pouquinho maior, tem uma página. Ou seja, uma obra bastante fragmentada no tamanho, na cronologia, e dizem ser a obra mais próxima dela, a obra mais íntima da autora. Aqui nós temos uma mulher como protagonista, ela está numa cidade na Europa, ela está numa cidade em que está nevando e ela vê tudo muito branco na cidade. Ela vai caminhando pela cidade e pelas suas reminiscências e vai estabelecendo conexões do que ela está vendo com a própria vida dela. Ela não diz que cidade que é, mas a gente vai, né, pressupondo e a gente imagina que é Varsóvia, na Polônia. E na cartinha no final ela confirma isso. Guardadas as devidas proporções, esse livro me lembrou muito a Annie Ernaux. Para quem me acompanha que sabe o quanto eu gosto da Annie Ernaux, que é vencedora do Nobel de 2022, a escritora francesa, que fala muito da sua própria vida e da sua própria família. A diferença é que a Annie Ernaux ela tem uma escrita mais seca e menos poética do que a Han Kang, e também a Annie Ernaux, ao falar de si, da sua família, ela fala muito da questão social, de questões políticos sociais da França, e aqui no caso não, ela não toca em pontos por exemplo, da história sul-coreana, embora ela mencione alguma coisinha sobre um gueto de Varsóvia aí na Segunda Guerra,
da cidade onde ela está, né? Mas fora isso, não, é mais voltada para dentro de si, é mais voltada, inclusive, para a questão existencial sobre o luto, sobre a morte. Ela fala da família, especificamente focada na irmã. A história, em alguns momentos, ela fala dessa irmã que teria nascido, né, e sobrevivido apenas 2 horas. A mãe dela e o pai dela viviam no campo, era o primeiro filho, primeira filha do casal, e o pai trabalhava fora, e a mãe teve que se virar ali com o próprio parto, e a criança sobreviveu 2 horas. E já por aí, só por si só, já é uma coisa pesada, né? Mas também o fato de que ela vai refletindo que se essa irmã tivesse sobrevivido, e o próximo filho também sobrevivido, que também não sobreviveu, tiveram 2 perdas, talvez ela e o irmão dela não tivessem nascido, né? Porque os pais teriam ficado com aqueles 2 primeiros filhos e não teriam tido mais 2 filhos, né? Então é assim, uma coisa muito muito pesada, porque de certa forma você atribui a sua própria existência à não existência de uma outra pessoa. E aí é que eu falo também da semelhança com a Annie Ernaux, porque a Annie Ernaux tem um livro chamado A Outra, e que justamente fala sobre isso, né? Os pais da Annie Ernaux só teriam possibilidade de ter uma filha, né? Um filho, uma filha que seja. E a menina já tinha acho que 6 ou 7 anos, teve uma doença e morreu. E aí só depois que a Annie Ernaux nasceu, né? Então talvez ela também não tivesse nascido. E por que o livro branco, gente? Porque em muitas culturas, e também na cultura sul-coreana, a cor branca é a cor do luto. Ao contrário da cor mais conhecida no ocidente para o luto, que é o preto, né? E também, ao mesmo tempo, o branco também celebra de alguma forma a paz, a tranquilidade. Então, é uma contradição. Existem 2 termos em coreano para branco, né? Então, cada um simbolizando uma dessas coisas. Todos os capítulos têm nome de alguma coisa branca, então ela vai explorando lá neve, gelo, o leite, um pássaro branco, um cachorro branco, uma onda do mar, sal, a lua, entre outras coisas. Tudo é mote para pensar no branco e pensar na relação dela com o luto e com a morte, com a família. Então os títulos dos capítulos têm esses elementos brancos, e a partir daí que ela vai refletir, vai ser a questão do medo, a questão da memória, vão brotar sensações, inclusive, que vão levar a linguagem para uma certa abstração e para um nível poético bem, bem intenso em alguns momentos. O livro é dividido em 3 partes. A primeira se chama Eu, que é narrado em primeira pessoa. A segunda se chama Ela, que é narrado em terceira pessoa. E a terceira parte se chama Toda Brancura, onde a narração em primeira pessoa é retomada. E ao longo do livro a gente tem várias fotografias da autora, e não são fotografias tipo aquelas que vão na capa da Annie Ernaux, por exemplo. São fotografias que me parecem mais um ensaio fotográfico, né, uma performance quase. Então essas fotografias funcionam como um complemento, como uma performance, dando um ar ainda, inclusive, né, algo mais sombrio, todas as cores frias, né? Então a gente tem aqui o cinza, o branco. Então todas elas remetem a essa certa tristeza que o livro passa. A mulher de 22 anos está deitada sozinha no quarto. Era uma manhã de sábado, a primeira geada ainda não havia derretido. O marido de 25 anos foi até a montanha atrás da casa, levando consigo uma pá para enterrar a bebê que nasceu no dia anterior. Os olhos dela mal se abrem por causa do inchaço. As articulações por todo o corpo e o nó nos dedos estavam doloridos. Por um momento, e pela primeira vez, ela teve uma sensação de calor no peito. A mulher se sentou e apertou o seio desajeitada. Primeiro escorreu um leite aguado e amarelado. Depois, um leite branco. Eu gostei do livro, principalmente porque ele toca na questão, né, ele tem uma estrutura autoficcional, né? E para quem me conhece sabe o quanto eu gosto de autoficção. Para quem não conhece o termo, gente, autoficção é um livro que está dentro do gênero ficcional, sim, tá? Ainda, mas ele dialoga muito com o que está externo ao ficcional. A autoficção é uma junção de autobiografia mais ficção, ou seja, você se inspira na própria vida, traz elementos da própria vida, e assim, da própria vida do escritor, da escritora, não é de uma terceira pessoa. Então a pessoa que assina o nome na capa, né, tem que ter uma relação muito próxima, com o mesmo nome ou com um apelido que remeta ao nome que está na capa, para contar a própria história da vida, ou de alguma forma também ficcionalizar alguns momentos da vida, chegando a um ponto que a gente não sabe diferenciar o que é biográfico e o que é ficção.
E na autoficção, inclusive, isso não é nem aconselhado para os leitores, né? Nem tente desvendar e separar as duas instâncias, porque elas estão conectadas. A literatura da autora ela é associada muitas vezes ao estranho, ao bizarro. Quem leu A Vegetariana sabe do que eu estou falando, né? São construções e situações um tanto peculiares, né? Mas eu achei esse livro bastante deglutível em relação à Vegetariana, que também tem seus bons momentos, e é um livro bom mesmo, mas eu achei esse livro mais deglutível porque, assim, mesmo com a linguagem um pouco poética e abstrata, as entradas de texto são muito pequenas. Então você consegue ler um, parar, né? Se estiver um pouco cansativo, você retoma depois. No, é um livro que, apesar da sua dificuldade linguística, não vou dizer dificuldade, mas né, a sua elaboração linguística, é um livro que você consegue ler de certa maneira meio que rápido pelo tamanho dele. Também gostei que no final ela tem uma cartinha, uma espécie de carta ao leitor, uma explicação de como ela teve a ideia, de como ela foi parar lá em Varsóvia e de como ela foi construindo esse livro, né, ao longo do tempo. Então isso também é bem legal. Às vezes ela indaga curiosa sobre a própria vida como se fosse a de outra pessoa, mas não o faz com pena de si mesma. Qual é o resultado da soma de todos os comprimidos que tomou desde a infância? Qual é o total de tempo que passou doente? Ela esteve doente muitas vezes, como se a própria vida quisesse impedir seu progresso, como se uma força que interrompe seu avanço em direção ao lado da luz estivesse esperando dentro do seu corpo. Qual seria o resultado da soma de todo o tempo que perdeu em todas essas ocasiões em que ficou hesitante e confusa no caminho? Enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Espero que vocês se interessem pelo livro depois dessa resenha. Escreva aqui nos comentários o que você achou, se você se interessou, se você gosta dessa autora e também dessa editora, Todavia, que é uma das grandes editoras do Brasil hoje. E no mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!